Oferecimento. Água Campinho, um produto Coroa. Tudo bem, Dani? Muito bom dia. Tudo bem, bom dia, Cacá, bom dia, Letícia, bom dia aos ouvintes. A gente conversava com o preparador físico Helder Souza agora há pouco. E a Dani falou, gente, mas eu preciso também. Claro que preciso falar a respeito dessa alimentação, né? Porque é curioso, né, Dani? A pessoa treina, fica fora de carboidrato, tenta ao máximo não comer carboidrato. E qual é a dica para antes da corrida? Coma carboidrato um dia antes. Mas eu ia até comentar isso com o Dani, porque me parece que no caso de quem tem uma atividade física mais intensa, e me corrija se eu estiver errado, né? A pessoa, eu li isso em algum lugar, algumas pessoas que têm mais condicionamento físico mesmo, elas se dedicam a ingerir carboidrato no final de semana, 2 dias, e depois passam a semana fazendo low carb. Como é que é primeiro essa história do low carb com carboidrato e como é que é na história da corrida? Então, vamos lá. Na verdade, pra quem não sabe, né? Porque assim, já tem 2 anos quase que eu tô aqui, né? Ah, é? Eu sou... vai fazer agora, né? Sim. Eu sou nutricionista funcional e esportiva, né? Então, isso eu também não sabia, não. Sabia, não? Tem 2 anos que você tá aqui, eu não sabia disso. Então. Esse detalhe eu também não sabia, desculpa, viu? Que era nutricionista esportiva. Eu também sabia, eu sou nutricionista funcional, né? Então, eu tenho uma pós-graduação em nutrição clínica funcional e eu tenho uma pós-graduação em nutrição esportiva. Então, eu também sou nutricionista esportiva, né? Também lido com atletas no consultório. E aí, o que acontece? Existe uma estratégia que a gente utiliza, que é restringir um pouco do carboidrato do atleta antes, né, do treino. E, Cacá tá vendo... A Juliette tá mostrando aqui, realmente, a gente usa aqui o copinho da Daniela e tá aqui nutricionista. Ele não sabia, tem 1 ano que ele tá com essa garrafa. Eu não tinha visto. Mas vamos lá, vamos retomar. E aí, a gente usa uma estratégia em alguns atletas, que é retirar um pouco o carboidrato durante o treinamento. E quando chegam os 2, 3 dias da prova em si, a gente aumenta muito o carboidrato. Então, é o que a gente chama de um sprint. Que é, assim, dá muita energia pra ele 3 dias antes. Só que, assim, como cada um tem um tipo de metabolismo, tem atleta que isso funciona, assim, que aumenta o rendimento muito. Tem atleta que cai o rendimento. Por isso que isso daí a gente não faz muito próximo à prova. A gente tenta fazer um teste antes para ver qual vai ser o rendimento dele e depois aplicar isso próximo da prova. Agora, Dani, aumenta essa dose, ou seja, libera mais carboidrato para a pessoa comer, para ela ficar parada, porque, tipo assim, ela tem aquele... Foi como o professor falou, ela não vai ter aquele mesmo ritmo de treino que ela teria numa semana comum, numa semana como essa. Vamos supor, a partir de amanhã, o ritmo dela já não é o mesmo. Já não é, porque mas ela precisa se recuperar. A quantidade de carboidrato e diminuindo o treino, isso não prejudica, não? Não prejudica. Por isso que a gente faz assim, todo atleta, a gente nunca vai utilizar uma estratégia na véspera da corrida. A gente testa essa estratégia antes, porque foi como eu falei. É igual low carb, é igual uma dieta. Tem gente que se adapta, tem gente que não se adapta. E a gente não pode fazer um teste em um atleta nas vésperas de uma prova oficial. Então, o que a gente faz? A gente tenta fazer isso antes, ver como é que vai ser o rendimento dele. E depois, a gente, se deu ok, rendimento melhorou, aí a gente faz isso próximo à prova. Então, a gente tenta... O que eu falo com o paciente, que os pacientes não entendem, é que assim, gente, descanso é treino. Então, existem pessoas que às vezes treinam tanto que a gente causa até o catabolismo, que a gente chama, que é a perda da massa muscular. E isso eu falo de todos os tipos de treino, inclusive, principalmente na musculação, na verdade. Então, descanso, gente, é treino. Porque as fibras musculares, elas precisam se recuperar, entendeu? Então, é importante que você tenha um período de descanso, tanto para quem faz atividade aeróbica, quanto para quem faz atividade de musculação. E onde entra nessa história aqueles... Como é que é o nome? A palatinose, o gelzinho? Não. O HIIT, não, o quê? O que as pessoas consomem para ajudar no treino delas. Whey, essas Whey protein, coisas. essas coisas. Isso ajuda, não ajuda, deve ser consumido? Como é que é isso, Dani? Eu sei que a gente tá fugindo um pouco daquilo que a gente tinha programado aqui inicialmente. Não, inclusive o congresso que eu fui foi de nutrição funcional e esportiva em São Paulo. Que a gente ia falar sobre as novidades. E fala sobre isso, fala sobre a questão do sono, que é muito importante, que foi muito falado, né? Foi um congresso também sobre longevidade e que associou muito alimentação saudável, qualidade de sono
E exercício físico é chave. Então, a gente tá falando de umas 10 milhas garotos, mas a gente tá falando de pessoas que são atletas, de pessoas que estão visando qualidade de vida, de pessoas que estão visando bem-estar. Porque muita gente ali, se a gente for ver, a minoria são pessoas que são atletas. A maioria faz isso por esporte. Eu tava até... São amadores, né? eu tava até conversando com um paciente antes de vir pra cá, lá no consultório, e ele falou pra mim, eu falei, reduz um pouco a corrida. Eu falei pra ele, foca mais na musculação. E usa a corrida. Assim, Dani, mas eu não consigo parar de correr. Correr pra mim é terapêutico. Então, a maioria das pessoas que estão ali são pessoas que gostam, que fazem aquilo ali por amor, porque querem muito fazer, entendeu? Então, a gente sabe que o exercício físico, principalmente as corridas de rua, a gente vê que aumentou muito, né, a quantidade de pessoas que correm realmente por prazer. É muito bom pra questão da longevidade também, né? E é uma questão de você tá liberando a questão do estresse, né? A gente tá falando sobre depressão e tudo mais. De pessoas que usam o exercício físico como uma forma de liberar ali a adrenalina, né? De liberar aquela tensão do dia a dia, aquele estresse, que é importante também. E aí, quando a gente fala do que você citou dos suplementos alimentares, eles são bem interessantes, porque o que é? Quando a gente faz uma atividade física de muito esforço, a tendência é você perde gordura, mas se você não tiver uma alimentação muito correlacionada em carboidratos, em proteínas, você pode perder massa muscular, você pode perder nutrientes. Principalmente, por exemplo, eu tenho atletas que pedalam 46 km final de semana. Então, a perda de eletrólitos, que a gente fala de minerais, tanto pela urina quanto pelo suor, é muito grande. Então, você precisa ter um suplemento, tanto de vitaminas e minerais, quanto de proteínas. E, geralmente, quando a gente fala em atletas, de você estar incluindo carboidrato durante o treino. Então, geralmente, o que eu peço? Um dia antes da corrida, então um dia antes, vamos supor que a corrida comece 7 horas da manhã. A pessoa acorde mais cedo, umas 2 horas antes, e pode comer. Pão de sal tem que ser carboidrato de rápida absorção. Se você come o pão integral antes de correr, o que a fibra ela faz? Ela retarda a liberação desse carboidrato. Só que naquele momento ali, você não precisa de um carboidrato de lenta absorção, você precisa de um carboidrato de rápida absorção. Porque é a energia que você precisa ali naquele momento. Pra queimar, né? Pra queimar. E aí, o que eu recomendo? Umas 2 horas antes do treino, tá consumindo essa ingestão, uma ingesta maior de carboidratos, né? E um dia antes também. E 1 hora antes, eu recomendo estar tomando um copo de suco de uva integral, aquele puro, ou de caldo de cana. Porque é o que a gente pensa o quê? Carboidrato de rápida absorção. E se for um atleta, uma pessoa que faz atividade física recorrente, né? Eu até recomendo a cada 1 hora de prova tá usando aquele sachêzinho de mel. Muita gente usa a palatinose, que é um tipo de carboidrato de rápida absorção, os gels que as pessoas usam, né? Que os atletas geralmente usam. E aí, o sachêzinho de mel, igual as pessoas comem também mariola, é a mesma coisa, entendeu? Que é açúcar puro. Por isso tem muita atleta que toma Coca-Cola. É açúcar puro. Entendeu? Só que eu prefiro a mariola ou o mel, né? Claro. Tem também provas que eles dão isotônico junto com água, distribuição. Isso, que é o caso do Gatorade, né? Do Gatorade, que aí a gente pensa... eles estão vindo até com alguns outros pool de eletrólitos sem corante, né? Porque o ruim do Gatorade é porque ele tem muito corante artificial, né? Mas enfim, o Gatorade ele supre bem. Por quê? Porque ele é rico em minerais. Por que as pessoas sentem cãibra? É muita perda de eletrólitos. E às vezes também, talvez, né, em algumas pessoas, a questão do carboidrato, que não foi ingerido da forma correta, né? A questão do treino também. Então, o Gatorade, o que ele faz? Ele vai repor os eletrólitos que você tá perdendo ali durante o suor. Tem atleta que às vezes até urina durante a prova mesmo. Porque você vai parar, não, peraí que eu vou no banheiro rapidinho, já volto. Não dá. Agora, Dani, uma questão é eu fiquei clara. com uma dúvida agora. Se a pessoa ela come pouco carboidrato, ela está mais sujeita a cãibra, é isso? Sim, tanto não só carboidrato, mas a questão das vitaminas e minerais principalmente. Do sódio, do potássio, do cálcio. Então tem que ver todas essas vitaminas e minerais de uma pessoa que faz uma atividade física. Eu não tô falando daquelas pessoas que fazem, que correm, não usam isso, não são em longos trechos, né? Mas tem muita gente que tá aí que fala que é amador, mas às vezes corre muito, né? Então, por isso que precisa de um acompanhamento nutricional. Porque às vezes você perde eu não lembro em que ano que foi, uma Olimpíada, que teve um atleta, foi muito falado, que você vê, ele praticamente desmaia na linha de chegada. A perna dele vai trocando, né? Essa imagem Vai trocando. Isso é falta de preparo nutricional.
Ô, Dani, agora uma coisa muito Essa interessante. foi uma atleta, ela foi uma europeia, É foi verdade. na Olimpíada dos Estados Unidos, na última vez que teve Na reta a final, prova ela- aconteceu nos Estados Unidos. Isso. Agora, tanto pegando lá desde a entrevista com o Helder, preparador físico, você também falando agora, enquanto na parte nutricional, um detalhe muito importante. Nunca fazer em jejum. Porque essas provas são muito cedo. Então, a pessoa pode acordar atrasada e tá pá, ou toma só aquela dosinha de café e pá. Nunca em jejum, né, Dani? Não, nunca em jejum. Porque tem muita gente que às vezes quando come se sente mal. Quando vai correr, tem aquela sensação de vômito, né? De náuseas. Mas é porque quem tem essa sensação, o que faz? Acorda mais cedo. E come antes, umas 2 horas antes. Mas não vá sem comer, entendeu? Aliás, Dani, essa é a questão do jejum antes da academia, do exercício, da atividade física, é algo que a gente tem de discutir aqui em um determinado momento, né? Então, esse foi um dos temas que foram abordados no Congresso, inclusive. Os artigos mostram que pessoas que fazem exercício em jejum e pessoas que fazem exercício se alimentando, principalmente de carboidrato, quem faz em jejum acaba perdendo um pouquinho mais de gordura mais rápido. Mas quando você olha a longo prazo, o resultado é o mesmo. Isso foi que aconteceu. E assim, os artigos, a literatura, isso aí não sou eu que estou falando, isso é literatura, tá? Os artigos científicos, eles mostram que pessoas que fazem exercício em jejum e aqueles que se alimentam, principalmente de carboidrato, antes do treino, não tô falando de pão de sal, né, de uma coxinha, não tô falando disso. Mas de carboidratos bons, da batata doce, do aipim, de um pãozinho integral, tem o mesmo resultado de quem treina em jejum. Tá? Isso aí, e um estudo a longo prazo, randomizado, duplo cego, enfim, um estudo super fidedigno, tá? Muito legal. A gente está encaminhando já para o final do programa. Vamos deixar as redes sociais da Dani? Isso, Dani, deixa as redes sociais e a gente promete, a partir da semana que vem, vamos fazer cada tema. A gente vai desse congresso que você trouxe, que é um congresso, foram temas diretamente ligados ao nosso dia a dia. Do que as dúvidas, assim, que pairam na nossa cabeça, volta e meia. A Dani vem para destrinchar com a gente aqui também essa informação. Dani, as suas redes sociais, por favor. O meu Instagram é @DRA, de doutora Dani Alencar. O meu Facebook é nutricionista Dani Alencar. E o meu site é danialencar.com.br. O telefone para marcação de consultas é o 988-02-5388. Repita. 988-02-5388. Maravilha, Dani. Deixa eu só mandar um beijo pra minha mãe, que fez aniversário semana Nós passada. mandamos um beijo pra ela, será que ela ouviu? Então, ela ouviu, ela me falou, ela falou, minha filha. Eu falei assim, mãe, mas já tinha acabado o programa, foi correria. E um beijo pra Carol, minha amiga que fez aniversário ontem. Ela falou assim, já que você vai na rádio amanhã, eu quero um beijo. Eu falei, tá bom, um beijo da Xuxa. 10h54, Letícia.